Amém, irmãos? Todo mundo abriu? Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Se você achou, diga amém. Amém. Versículo 3 do capítulo 17 do Evangelho de João diz assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Vamos ler de novo? Diz assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Vamos orar. Oremos. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, toda honra, glória, louvor e exaltação seja dado a Ti, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que nesse momento o Senhor se revele a nós. O Senhor abra o nosso entendimento para a Tua palavra, para a verdade, Senhor, a qual o Senhor tem revelado, as Escrituras. Que verdadeiramente nesse momento onde nós estamos estudando esse assunto tão complexo que é a Trindade, que o Teu Espírito haja em nosso coração, em nossa mente, em nosso entendimento, para que venhamos compreender, Senhor, aquilo que é fundamental e essencial para a nossa vida. Aquilo que infelizmente é tão pouco falado, que é a respeito da Trindade. Nos ajuda nessa tarefa tão árdua e tão difícil. Que o Senhor use a mim conforme a Tua vontade, para instruir, edificar e abençoar a Tua igreja. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. É isso que nós colocamos diante de Ti. E desde já nós queremos já Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor há de fazer nessa noite, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje nós vamos tratar desse tema que é a Trindade. E não é um tema tão simples. Não é um tema tão fácil de falar, de ensinar. E eu confesso para vocês que é um dos temas mais difíceis que eu já estudei, a Trindade. E nós nos dispomos esse mês a falar sobre a Trindade. E se você estava aqui no domingo passado, você ouviu sobre a Trindade e a salvação. Foi falado sobre isso aqui no domingo passado. E hoje eu gostaria de falar sobre esse tema da Trindade e a revelação. A Trindade que tem esse papel fundamental de revelar, de mostrar, de ensinar a respeito de Deus. Por isso, o texto que a gente leu aí de João capítulo 17, versículo 3, diz que a vida eterna é que conheçam a Deus, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem esse Deus e Pai enviou. Como eu disse, não é uma tarefa fácil. E a gente vai ver aqui o porquê estudar isso. E a gente vai ver o quanto a Trindade é importante quando o assunto é revelação de Deus. Quando o assunto é entender esse Deus, por assim dizer, esse Deus que se revelou, esse Deus que se revela, esse Deus que se faz conhecido. E por isso, irmãos, hoje nós não faremos uma pregação como é de costume aos domingos.
vou estar aqui estudando esse tema com vocês. Nós iremos abrir muito as Escrituras em muitos lugares, até que a gente compreenda essa questão da Trindade. Amém? A Trindade, ela é pouco falada na maioria das igrejas, incluindo aqui. Nós falamos muito pouco acerca da Trindade. E por isso, por causa disso, é que nós temos igrejas hoje com ênfase em uma das pessoas da Trindade. Então existem igrejas, passa, irmão, por favor, com ênfase no Pai. Nós temos igrejas com ênfase no Filho. E nós temos igrejas com ênfase no Espírito. Nós, quando vemos uma igreja com ênfase no Filho, essa igreja ela tem um ímpeto evangelístico. Então é Jesus, é Jesus, é Jesus. Então eles saem pregando e evangelizando Jesus. As igrejas com ênfase no Espírito, elas são igrejas muito emotivas e voltadas para as experiências espirituais, para os dons espirituais, porque a ênfase é o Espírito. Quando nós trabalhamos dessa maneira, dando ênfase apenas a uma das pessoas da Trindade, é como se nós estivéssemos dizendo que uma das pessoas da Trindade para nós já seria suficiente. Se nós falássemos só do Pai, para que o Filho, para que o Espírito? Basta falar de Jesus. Para que está falando de Deus, Trindade, Deus em 3 pessoas? Para que falar sobre isso? Basta falar do Pai, basta falar do Filho. Vamos falar do Espírito, é tão bom o Espírito que nos concede dons. Então a gente tem essa tendência, e hoje as igrejas elas têm essas ênfases específicas. Mas a questão, meus irmãos, e preste atenção, porque esse é um assunto difícil, esse é um assunto complicado. Então é necessário que a sua atenção esteja focada aqui. Quando a gente faz isso, a gente perde a essência da revelação de Deus. Deus, ele sempre se revelou um Deus trino. E isso a gente já pode ver lá no início, na criação. Quando Deus vai criar o homem, o que ele diz? Façamos. Já é a primeira ideia de que esse Deus, ele é trino. Então a gente não pode perder essa perspectiva. E infelizmente a maioria das igrejas, elas têm perdido essa perspectiva, essa importância de um Deus trino. Eu estou indo bem devagar nisso, que é para a gente conseguir compreender e ninguém ficar para trás. Nós não somos pré-milenistas, mas eu não quero que ninguém seja deixado para trás. Lembra daquele filme, Deixados para Trás? Não quero que ninguém seja deixado para trás aqui. Que todo mundo entenda. Passa mais um aí, irmão. Ok. Quando a gente dá ênfase a apenas uma das pessoas da Trindade, isso implica na qualidade da adoração e na qualidade do culto que prestamos. Pois a natureza da nossa adoração depende da nossa percepção de Deus. Quem Deus é para nós? Deus é alguém que merece ser respeitado? Sim ou não, irmãos? Então por que às vezes a gente faz culto de qualquer jeito? Porque não damos a devida importância a Deus. Então a nossa adoração, a qualidade
Trindade? Quem morreu na cruz? Mas é comum a gente dizer, Pai, tu foi entregue na cruz. Às vezes a gente fala isso. Mas não foi o Pai que foi entregue na cruz. Foi o Filho. Não é verdade? Isso faz uma diferença, irmãos. E a gente vai ver isso aqui. Eu não quero ir muito rápido, porque eu sei que é uma coisa difícil. Muito difícil. Amém? Amém. Todo mundo até aqui está entendendo? Irmãos, como o assunto é difícil, por favor, eu vou pedir, por favor, se você não estiver entendendo, você levante a mão. Hoje é um culto diferente. Vai ser culto de doutrina. Então, se você não estiver entendendo, levante a mão. Tem como fazer uma comparação para ficar mais claro? Vou fazer daqui a pouco. Vou fazer daqui a pouco. Amém? Amém? Glória a Deus. É isso mesmo, Diogo. Se tiver dúvida, pode levantar a mão. Está levantando a mão, Tailândia? Ai, não. Ah, tá certo. Eu sabia dele. Pode passar a mão, por favor. Mais um. Bom, dá para ler daí, irmãos? Sim ou não? Sim. Ok. Então, deixa eu falar uma coisa aqui. Não é minha intenção explicar a Trindade. Então, eu não vou explicar a Trindade aqui. Se você estava esperando isso, bom, me desculpe, mas não é minha intenção aqui. Alguém lembra do tema aqui que eu falei? A Trindade e a revelação. Então, preste atenção, meus irmãos. A minha intenção não é explicar a Trindade, e sim mostrar que Deus se revelou como Deus Trino. Essa é a minha intenção. Mostrar que desde o início Ele vem se revelando como um Deus que está em três pessoas. E eu vou deixar aqui como explicação essa metáfora de Agostinho, o Santo Agostinho. Apenas isso que eu vou deixar como explicação. E ele diz o seguinte: Agostinho ele usou a metáfora da mente para explicar a Trindade. Ele disse que a mente é constituída de memória, entendimento e vontade. E que memória, entendimento e vontade, juntas, ela forma a mente. Mas a memória não é o entendimento não é a vontade. Mas as três coisas formam a mente humana: entendimento, memória e vontade. Eu sei que essa metáfora não é uma metáfora, o próprio Agostinho, ele compreendia e sabia que essa metáfora ela tinha falhas. Mas aqui, não tem nada aqui que a gente possa explicar com totalidade, que vai se referir exatamente àquilo que a Trindade é. Não existe nada aqui que a gente possa comparar. A gente pode fazer metáforas como essa, falhas, mas para nos dar uma pequena noção da ideia do que é a Trindade, é que a gente faz essas metáforas, mas elas não são perfeitas na sua comparação. Elas têm as suas dificuldades. Então, como eu disse, o meu objetivo é só revelar Deus como um Deus trino. Mostrar que Deus se revelou e se revela como um Deus que subsiste em três pessoas distintas. Isso é tão complicado. Outro dia, o Felipe estava falando sobre isso. Como é que Deus, o Filho, que é o mesmo com o Pai, se sentou à direita do Pai? Como é que isso é possível? Isso é difícil de compreender. É difícil de entender. E mais na frente eu vou dizer por que isso é difícil de entender. Amém? Amém. Passa mais um aí, irmão. Agora, irmãos, prestem atenção. Olhem para cá. Leiam comigo, por favor. A Trindade
é a base do nosso conhecimento de Deus, não um apêndice. A maioria dos livros de teologia sistemática colocam a Trindade como parte dos atributos de Deus, mas sem dar a ênfase necessária. Alguém poderia me dizer o que é um apêndice? Eu não estou me referindo ao órgão do corpo humano. Alguém já leu um livro que tinha, sei lá, 3, 5, 10 capítulos e no final tinha assim, apêndice? Não? Nunca? Meu Deus, estou chocado. Quando se coloca um apêndice naquele livro, é porque aquele assunto ele poderia estar ali ou não. É um acessório. É algo que pode ser necessário ou talvez não seja necessário. Que tanto faz estar ali como não. Quer ver uma coisa? Mulheres. O que seria um acessório para a mulher? O brinco. Ele é totalmente necessário. Mas se tiver, não é? Isso é um apêndice. É um acessório que pode estar ali ou não. Só que a Trindade não é um apêndice. Ela é a base do nosso conhecimento a respeito de Deus. Esse Deus que se revela é trino. E Ele quer ser conhecido assim. Ele quer ser conhecido como Pai, Filho e Espírito. Cada um deles com a sua devida função na história da redenção do homem. Pai, Filho e Espírito. Esse Deus quer se revelar assim. Então, a Trindade é a base para esse conhecimento. Eu vou antecipar uma coisa aqui, mas sem Trindade não é possível conhecer a Deus. Não é possível conhecer a Deus sem a Trindade. E você vai já entender por quê. Karl Barth, um teólogo, ele diz o seguinte: o único Deus que os cristãos conhecem e confessam é o Deus que se revelou como Pai, Filho e Espírito. O Deus Trino. Um relacionamento entre Pai, Filho e Espírito. Irmãos, isso é importante porque na Idade Média eles não conheciam Deus como um ser que se relaciona. Eles não conheciam Deus assim. Ele era uma substância racional de onde tudo aconteceu. Uma substância racional causadora. Era assim que os filósofos gregos na Idade Média, eles entendiam Deus. Não um Deus pessoal que se relaciona. Então, quando Barth coloca aqui que Deus, o Deus que os cristãos conhecem, é Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele se revelou assim, ele estava, em outras palavras, dizendo que Deus está revelando que Ele próprio, Deus, nele mesmo, é uma comunidade. Deus é uma comunidade que se relaciona. Uma relação de amor entre Pai, Filho e o Espírito. E eu vou dizer uma coisa para você que talvez agora você vai ficar chocado. Não existe hierarquia entre eles. O Pai não é maior do que o Filho não é maior do que o Espírito. Eles são iguais em essência. E os autores do Novo Testamento, eles entenderam isso. E você vai ver algumas listas que a gente vai já abrir daqui a pouco, porque até agora eu ainda nem abri as escrituras com vocês praticamente. Mas eles nunca seguem a mesma ordem, a ordem que nós estamos acostumados. Qual é a ordem que a gente está acostumado da Trindade? Eles quase nunca seguem essa ordem. Eles têm uma variação
ordem. E aí você diz assim, mas Jesus não disse que estava subordinado ao Pai? Mas porque ele quis se submeter ao Pai. A relação de amor entre a Trindade, entre Pai, Filho e Espírito, é uma relação de submissão natural, não por imposição. Ninguém quer ser superior a ninguém. Lembra aquilo que Paulo disse aos Coríntios? Que você tenha o outro como superior a si mesmo. Que você se submeta ao outro por livre e espontânea vontade. E Paulo disse isso porque é assim que a Trindade é. Uma relação espontânea entre as três pessoas, o Filho se submetendo ao Pai por amor. Aliás, ele fez totalmente o contrário do que o inimigo fez, do que o diabo fez. Lembram que Paulo fala aos Filipenses que Jesus não julgou por usurpação ser igual a... Ele não quis tomar o lugar de Deus. Ele não quis. Mas ele tinha a mesma essência do Pai. Ele e o Pai são um. Mas não há esse sentimento de ganância e orgulho de um ser maior do que o outro. Então na Trindade não existe hierarquia. Não existe. Mas as Escrituras colocam que o Filho se submete ao Pai. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Sim ou não? Continua aí, irmão, por favor. E é importante aqui, porque eu já falei muito sobre a questão da Trindade, mas é importante ressaltar isso aqui, irmãos. Abre em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio 6, 4. Se você achou, leia para nós, por favor. Ouça, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Somente isso. Não são, escute isso, irmãos. Eu estou falando que Deus é Pai, Filho e Espírito, mas não são três deuses. Nós não somos politeístas, nós somos monoteísta. Então não podemos perder isso de vista. Nós estamos falando do Pai, Filho e Espírito, mas é um só Deus. E essa é a premissa de todo o Antigo Testamento. O que nós estamos lendo aí em Deuteronômio é a repetição do livro de Levítico. E ele está dizendo isso. Ouve, Israel, há um só Senhor. Um só. De fato que, quando nós chamamos Cristo de Senhor, nós estamos dizendo que Ele é Deus. O mesmo Deus. E essa palavra que vocês estão vendo aí, que é o chamar, é o que isso significa. É o único Deus, o único Senhor. Os judeus, eles entendiam isso, chamar Deus único, o único Deus, o único Senhor, não há outro. Qual é o primeiro mandamento? Lá de Êxodo 20, só há um Deus. Por isso, não adorará outros deuses, porque só há um Deus. Então eu quero deixar isso bem claro na nossa introdução, porque eu estou falando de Deus como Pai, Filho e Espírito, mas não entendam que são três, e sim um. A gente viveu recentemente, há talvez 1 ano, 2 anos atrás, uma heresia, e eu via cristãos fazendo essa heresia, e eu botava a mão na cabeça, meu Deus, porque um determinado cantor gospel, ele dizia, eu sou dos três. Vocês estão lembrados desse cantor?
Não importa quem é. Eu sou dos três. Meu Deus, isso é heresia. E essa de fato é uma heresia grande. Que existem erros teológicos que não são heresia, mas essa é. Que não existe os três. É o Deus que é Pai, Filho e Espírito. Amém? Então não podemos perder isso de vista. De que por mais que nós estejamos falando da Trindade, Pai, Filho e Espírito, mas é um Deus só. Nós não somos politeístas. E jamais podemos ser. Bom, agora nós vamos fazer a nossa maratona de versículos bíblicos. E eu gostaria que você pudesse perceber que a Trindade ela é revelada nas Escrituras. Então abra aí Mateus 28, versículo 19. Diz assim, ó: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Filho e em nome do... O que está aí? O que está aí? A Trindade. Então Deus se revela através das Escrituras como um Deus trino. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito. Notem, irmãos. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito. Vou repetir. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito. Não são dos três. Por favor, se você já fez isso um dia, se arrependa. Deus é um. E não três. E não três deuses. O segundo versículo é 1 Coríntios capítulo 12. Eu peço que você note que aqui ele já não vai fazer a mesma ordem, Pai, Filho e Espírito. Ele vai fazer ordem alternada das pessoas da Trindade. E ele diz, versículo 4 do capítulo 12 de 1 Coríntios: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aqui ele já começou de quem? Do Espírito. Versículo 5: há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ele está se referindo a quem? A quem? Ao Filho, Jesus. E aí, versículo 6: e há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Aqui ele já se refere ao Pai. Então ele se revela como um Deus trino. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. 2 Coríntios 13, 13. Amém? Diz assim, ó: a graça do Senhor Jesus Cristo, ele já começou por quem? Pelo Filho. O amor de Deus, o Pai, e a comunhão do sejam com todos vós. Está vendo que ele já alternou? No primeiro que a gente leu, ele começou Pai, Filho e Espírito. No segundo que a gente leu, ele começou Espírito, Filho e Pai. Agora ele já falou Filho, Pai e Espírito. Está vendo que há uma alternância aqui? E eu creio, irmãos, que isso aqui é de propósito. Para a gente entender que eles têm a mesma essência. Eles são iguais. Iguais. Mas o Filho se submeteu por livre e espontânea vontade, em amor ao Pai. Amém? Amém. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ele já aqui já faz uma outra ordem. Ele fala: porque nós que somos a circuncisão, que servimos a Pai, Espírito e o Filho. Pai, Espírito e Filho. Já é uma outra ordem. Eu quero só que você note isso, irmãos. Que eles fazem isso porque eles estão colocando as pessoas da Trindade no mesmo nível.
de importância. 1 Pedro 1:2 diz assim, ó: eleito segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. A graça e paz vos sejam multiplicadas. E o último texto é Judas, versículo 20 e 21. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém? Amém. Eu peço que vocês notem que eu só usei textos do Novo Testamento. Eu só vou abrir num texto do Antigo. Lá também tem muitos, mas eu vou abrir só em um, e é Gênesis 18. Olha o que aqui diz, versículo 1 e 2. Vocês acharam? Diz assim, ó: depois disso, o Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos. Notem como é que está escrito a palavra Senhor aí na tua Bíblia, com S maiúsculo. Então, lembrem-se, todas as vezes que a palavra Senhor ou anjo do Senhor e a palavra Senhor aparecer com S maiúsculo, é o próprio Deus que está aparecendo ali. É uma manifestação de Deus. Se for um S minúsculo, então é um anjo do Senhor. Mas se tiver um S maiúsculo, é porque é uma manifestação do próprio Deus. Então notem. Versículo 1. Depois disso, o Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Mamré, quando ele estava sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu o quê? Quantos? 3 homens. Então Deus se revela a Abraão de que maneira? Como um Deus trino. E se vocês prestarem mais atenção ainda, dos versículos 22 ao 33, é aquela disputa, entre aspas, entre Deus e Abraão. Ele dizendo o seguinte: mas Senhor, porque Deus havia dito que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão fica dizendo: e se tiver 100 lá, justos? Aí Deus: eu não vou destruir a cidade. E se tiver 50, eu não vou destruir a cidade. E se tiver 30, eu não destruirei a cidade. E se tiver 20, lembra dessa disputa? Isso aqui é um dos 3 que ficaram lá. Ele viu quantos homens? Um deles fica nessa disputa. Os outros 2 vão para a cidade lá onde está Ló. Agora leia o versículo 1 do capítulo 19. Capítulo 1, versículo 1, aliás, do capítulo 19. Olha só. Os quantos anjos? Por que eram só 2? Nesse instante era 3. Porque o outro ficou naquela disputa lá com Abraão. Mas a questão aqui que eu quero que vocês entendam é que Deus sempre se revela como um Deus trino. Sempre. Isso não é um caso isolado. O Antigo Testamento está cheio de exemplos de Deus se revelando como um Deus trino. Amém? Então vamos agora para a parte mais difícil. Por que é importante? Lembra a pergunta que eu fiz no começo? Por que estudar a Trindade? Primeiro, porque ela é uma doutrina negligenciada. Como assim ela é negligenciada? Fácil, não é? Porque as pessoas pensam que a Trindade é uma doutrina teórica somente. Doutrina teórica. Como pode Deus ser 3 em 1? Parece até aqueles microsystem antigos, né? 3 em 1. Então, como Deus pode ser 3 em 1? Isso é uma teoria. E por conta desse pensamento de que a doutrina da Trindade é apenas teórica, as pessoas negligenciam isso. Mas há um risco, há um preço a pagar pela negligência da doutrina da Trindade. Ela não é uma doutrina prática.
Porque afinal de contas, aparentemente, não faz diferença. Em outras palavras, ela é um apêndice. Então eu não preciso saber se Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito. Eu vivo a minha vida tão bem assim. Para que eu preciso saber sobre a Trindade? É só teoria, não tem nada de prática. Aparentemente não faz diferença nenhuma. É só um apêndice no final de um livro. Então há essa negligência da doutrina da Trindade. Passei, irmão. Como resultado dessa negligência, John Frame, ele disse: o conhecimento de Deus é raro na época em que vivemos. O engraçado é que ele disse isso aqui no século 17 e 18. Mas essa é uma realidade ainda hoje. As pessoas não conhecem o Deus que servem. Elas não conhecem a Deus. Elas não entendem essa questão de Deus ser trino. E aí cometem heresias como essa que eu acabei de citar, né? Eu sou dos três. Por falta desse conhecimento de Deus. Aí o David, ele já fala que a falta de importância dada a Deus, esse é o resultado. Deus, por falta de conhecimento de Deus, as pessoas não dão a esse Deus a devida importância que ele merece. Por isso que Deus, para as pessoas, ele sempre fica em segundo plano. Se eu tiver de colocar uma coisa em segundo plano na minha vida, a primeira coisa que eu faço é o quê? É colocar aquele que para mim, meu Deus, eu não ouvi as trombetas, então Jesus não está voltando, né? Não ouvi. Não sei que eu estou ficando surdo. Deve ser o Fortaleza voltando, né? Ou não, né? Enfim, vamos continuar aqui na coisa mais importante. Fortaleza é uma apêndice, né? Eu posso falar isso, eu não sou torcedor nem de Ceará, nem de Fortaleza, eu posso falar isso. Bom, enfim, o resultado do que leva as pessoas a pensarem que é uma doutrina só teórica e que não é uma doutrina prática, é o conhecimento de Deus ser raro e a falta da importância dada a Deus. As pessoas não dão a Deus a devida importância dele. Por conta dessa falta de levar essa doutrina da Trindade a sério e não negligenciar a doutrina da Trindade. No século 17 e 18, Deus era visto como uma substância racional causadora. O que significa isso? Significa que ele é alguma coisa que pensa, do qual as coisas vieram a existir. Então ele é uma substância que pensa, que é racional e que causou todas as coisas. Porém esse Deus, ele não é pessoal. Ele fica lá no cantinho dele, quieto lá. No século 17 e 18, Deus era conhecido, era visto como uma substância racional causadora. Mas não era um Deus pessoal. Não era um Deus que se relacionava. Quem pensava assim eram os filósofos daquela época. E muitos teólogos, eles se enveredaram por isso. E a questão de um Deus trino que em si só é uma comunidade muda tudo. Porque se ele em si próprio se relaciona com ele mesmo em Pai, Filho e Espírito, esse Deus quer se revelar à sua criação para que ele possa ter comunhão com essa revelação, com essa criação, aliás. Isso muda tudo. Se nós entendemos que Deus, ele é um Deus trino, que se relaciona com ele mesmo, como Pai, Filho e Espírito, esse Deus, ele quer se relacionar conosco. Ele não é só uma substância racional causadora. Ele é um Deus que se relaciona. E a gente sabe disso
porque ele se relaciona com ele mesmo. E sabe o que é mais importante disso? É perceber que se Deus, ele é uma comunidade em si mesmo, ele não precisa de nós para se relacionar. Porque ele se relaciona com ele mesmo, como Pai, Filho e Espírito. Mas ele decidiu se relacionar conosco, mesmo que ele não precise, porque ele é suficiente em si mesmo até para se relacionar. Mas ele decidiu se relacionar conosco. Você consegue perceber o privilégio? Privilégio esse que a gente não iria entender. Uma vez eu estava conversando com um rapaz aqui, e ele estava dizendo: olha, Deus precisa ser adorado. Como assim? Deus não precisa disso, ele é suficiente. Deus, ele não precisa da nossa bajulação. Deus, ele é suficiente em si, até para se relacionar. Nós não conseguimos se relacionar com a gente mesmo. Para nós é impossível. Para se relacionar a gente precisa de outro. Deus não. Ele se relaciona com ele mesmo. Mas mesmo sem a necessidade de se relacionar conosco, ele decidiu se revelar e se relacionar com a gente. Isso é um privilégio para nós. Passa aí, irmão. Agora eu acertei, não foi? Século XIX e XX? Hã? Rapaz, eu não acerto ainda. Tá século IX e XX, né? É isso aí. Perdão. É muito tempo sem matemática, irmão. Enfim, irmãos. Voltando. Séculos 19 e 20. Está faltando só um X aí, né? No 9. No século 19 e 20, existiram duas correntes teóricas da teologia. A primeira é chamada de teologia do processo, onde Deus e o mundo são um, e o mundo é o corpo de Deus. Eu estou aqui dando um resumão do que é a teologia do processo. Tem muitas outras coisas, mas em resumo, era assim que eles conheciam Deus. O mundo, o cosmo, o universo é o corpo desse Deus. E esse Deus é a razão, é a cabeça desse universo. E era assim que Deus era conhecido. E a outra, o segundo, é o teísmo aberto, onde Deus, ele se autolimitou. Como ele se autolimitou? Ele baixou, ele diminuiu o seu nível para um Deus que não sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele não sabe. Isso é teísmo aberto. Então, no século 19 e 20, esse era o pensamento a respeito de Deus. Mas, no final do século 20, passei, irmão. No final do século 20, houve uma redescoberta. Por que a redescoberta está entre aspas? Porque não é que a teologia da Trindade estava esquecida e perdida. Ela só não era dada devida importância. Mas no final do século XX, houve essa redescoberta da teologia da Trindade. E o renascimento da teologia da Trindade, nas palavras de Stanley Grace, ela é um dos avanços de maior abrangência do século XX. Essa redescoberta da doutrina da Trindade, ela veio com o teólogo Karl Barth. E nós vamos falar muito sobre Karl Barth a partir de agora. Então essa doutrina negligenciada, que eles pensavam ser só teórica, que não tinha nada de prática, ela trouxe uma coisa terrível. Eles trouxeram um não conhecimento
conhecimento correto a respeito de Deus. E Deus passou a ser menos importante. Passei, irmão. Porém, irmãos, antes de nós falarmos desse Deus que se revelou, eu quero dizer para vocês o Deus que não se pode conhecer. Vocês lembram que eu disse que sem a Trindade é impossível conhecer a Deus? Vocês lembram que eu falei isso? E isso é por conta de duas coisas que a gente vai ver aqui agora. Pode passar a primeira. É que nós somos criaturas limitadas, finitas. E Ele, Deus, é um Deus infinito. Então, criaturas finitas não podem conhecer o infinito. Por isso, sem a Trindade, é impossível conhecer a Deus. Abra aí, em Isaías 55, versículo 8 e 9. Diz assim, ó: porque os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Então esse Deus que é infinitamente maior não pode ser conhecido por criaturas inferiores e finitas. O contexto aqui de Isaías 55 é salvação. Vocês lembram do primeiro versículo que a gente leu aqui hoje? João 17, versículo 3. A vida eterna é conhecer a Deus. O contexto aqui de Isaías 55 é salvação, é vida eterna. Não se pode ter vida eterna sem conhecer a Deus. Mas como conhecer um Deus infinito se nós somos finitos? Como conhecer um Deus superior a nós, que os seus pensamentos são infinitamente superiores aos nossos, os seus caminhos são infinitamente superiores aos nossos? Como conhecer esse Deus? Por isso esse Deus não se pode conhecer, não pelo nosso próprio intelecto. Por isso, adiantando, sem a Trindade é impossível conhecer a Deus. Amém? Amém. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, vai lá. Versículo 34. Ainda dentro dessa ideia de que criaturas finitas não podem conhecer o Deus infinito, ele diz, Romanos 11, eu abri foi 1 Coríntios, perdão. Se você achou, pode ler. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ele diz no versículo anterior, no versículo 33, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, inalcançáveis os seus caminhos. O Deus que não se pode conhecer. Não se pode conhecer esse Deus. Quem sondou a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 16. Coríntios 2, 14 e 16. Diz assim:
O homem natural não aceita as coisas de Deus, do Espírito de Deus, pois são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Versículo 16. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então esse Deus não pode ser conhecido. Não se pode conhecer. O Deus que não se pode conhecer. E novamente, sem a Trindade é impossível conhecer a Deus. Passa aí, irmão. A segunda coisa que nos leva a não poder conhecer a Deus sozinhos é porque a nossa mente está corrompida pelo pecado. No Salmo 14, abra lá, versículos do 1 ao 3. Como diz o Wagner, Salmo capítulo 14. Salmo 14, versículos do 1 ao 3. O insensato diz no seu coração: Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. O Senhor olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, que busque a Deus. Todos se desviaram juntos e se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Ninguém tem conhecimento de Deus, porque eles se corromperam, eles se perderam. Não há quem busque a Deus, porque a mente corrompida pelo pecado não pode conhecer a Deus. Não pode. Esse Deus que se revelou, que se revela, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 18 e 20, que as coisas criadas revelam a Deus. Então, se as coisas criadas revelam a Deus, por que as pessoas não conhecem a Deus? Porque a mente delas está corrompida pelo pecado. E ele fala isso no versículo 18 aqui de Romanos 1. O Deus que não se pode conhecer, porque somos criaturas finitas e Ele é infinito. O Deus que não se pode conhecer, porque nossa mente está pervertida, corrompida com o pecado. E o nosso entendimento acerca de Deus não se pode chegar ao conhecimento desse Deus. Vou repetir. Sem a Trindade é impossível conhecer a Deus. Quantas vezes eu já repeti isso, irmãos? Eu quero que você entenda isso. Sem a Trindade é impossível conhecer a Deus. Por isso que o tema da nossa mensagem aqui, do nosso estudo é a Trindade e a revelação. Sem a Trindade não podemos compreender a revelação de Deus. Passa, mano. Então, se a nossa mente corrompida pelo pecado e se nós somos criaturas finitas, como conhecer esse Deus? Como? Pode passar, mano. Nós queremos partir desses dois axiomas ou afirmações, para que a gente possa saber como Deus Ele pode ser conhecido. Nós precisamos partir dessas duas afirmações. A primeira é que Deus existe. Então, se Ele existe, Ele pode ser conhecido, não sozinhos, porque a nossa mente é corrompida e porque somos finitos. E a segunda afirmação, ou o segundo axioma, é que Deus fala e se revela. Pode passar. Então, se Deus fala e se revela, e Ele existe, de fato Ele existe, quem Deus é? O que Ele disse e o que Ele fez e faz
o revela. Então ele é uma trindade. Pode passar. E aí a gente vai para o Deus que se revela. Esse Deus que se revela, a gente partiu aqui, pode passar, de que a doutrina da Trindade não era uma doutrina prática. Algumas pessoas pensavam, ou não ensinam, ou não querem aprender sobre a Trindade, porque não acham que a Trindade seja uma doutrina prática. Mas não existe nada mais prático do que conhecer o Pai, que foi revelado em Cristo Jesus, seu Filho, pela obra iluminadora do Espírito Santo. Não existe nada mais prático do que isso. Deus se revela em Cristo e o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento. Lembra o entendimento pecador? Que não conhece a Deus, que não consegue conhecer a Deus, é iluminado pelo Espírito para que a gente possa reconhecer em Cristo o Deus que se revela. Sem a Trindade é impossível conhecer a Deus. Abram aí em Hebreus 1, do 1 ao 3, ele vai falar que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Hebreus 1, do versículo 1 ao 3. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a representação exata do seu ser, sustentação de todas as coisas, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Então por que as pessoas não conseguem ver Deus em Jesus? Por quê? Porque elas não foram iluminadas pelo Espírito para ver Deus no Filho. Não é possível conhecer a Deus sem a Trindade. Vocês vão já perceber aqui a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito no processo de revelação de Deus. Do Deus que se revela. Passa aí, irmão. O ponto de partida da teologia é a revelação. E não se pode haver doutrina da revelação sem a Trindade. Não dá. Não dá para revelar Deus. Não dá para se conhecer Deus numa mente infinita e numa mente borrada e contaminada pelo pecado, sem a ação da Trindade, sem a ação do Espírito na nossa mente. Lembra o que Jesus falou lá em João, capítulo 16, que é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Sem a ação do Espírito, não há como ver essas coisas. Não há como conhecer o Deus que se revelou. Passa aí, irmão. Deus revela a si, revela-se por meio dele mesmo e revela a si mesmo. Como assim? Agora o barulho foi tudo. Ele revela a si, ele revela por meio dele mesmo e ele revela a si mesmo, ele se revela a ele mesmo. Deu para entender agora? Graças a Deus.
vamos para frente. Vai ficar mais fácil. Barth, ele diz também que se Deus fosse qualquer coisa menos trinitariano, seria impossível ser conhecido. Deus, ele é revelação, revelador, revelacionalidade. Ele revela a si, por meio de si e a si mesmo. Ele é revelação, revelador, revelacionalidade. Pode passar, irmão. Agora vai ficar um pouco mais claro. O Filho é a revelação. Lembra, ele é a expressão exata do ser de Deus. Lembra, Deus falou. O que é que Jesus é? Ele é o Verbo encarnado. Então o Filho é essa revelação. Ele é a revelação. O Pai é quem? É o revelador, é aquele que está se revelando. E ele se revela através de quem? Do Filho. O Filho é a revelação. O Pai é o revelador que se revelou através do Filho. E como nós compreendemos essa revelação? Através da revelacionalidade que é o Espírito. Então é assim que funciona, irmãos. Deus, ele revela a si mesmo. Jesus. Através de Jesus. Ele se revela por meio de si mesmo, por meio do Filho, que é Jesus. E ele revela a si mesmo, é a ação do Espírito em nós. Isso vai ficar mais claro agora. Vai, irmão. Em outras palavras, o Espírito nos capacita para ver no Filho a revelação do Pai. Se Deus não fosse trino, era impossível de ser conhecido. Porque o Espírito Santo nos capacita a ver no Filho a revelação do Pai. Amém? Alguma dúvida? Não. Até ela não entendeu. Até ela, porque ela é criança. Hoje em dia tem que ser o politicamente correto, né? Mas ficou claro, irmãos. O Deus que se revela. E ele se revela como um Deus trino. Através do Espírito, ele capacita a nossa mente finita e pecadora a reconhecer no Filho Jesus o Deus que se revelou. Amém? A implicação prática de tudo isso que eu falei. A importância de Deus se revelar como trino é que podemos saber que ele está conosco todos os dias pelo seu Espírito. Lembra o que Jesus falou, Mateus 28, 20? Eis que estou convosco todos os dias até... E ele faz isso através do seu Espírito. Então, ele revela a sua onipresença. Se o Espírito de Deus está aqui, então Deus está aqui. Não é necessário que as 3 pessoas da Trindade estejam aqui para Deus estar aqui. Esse Deus que é um, ele está aqui através da sua Trindade, ou através do Espírito. Isso está ficando claro, irmãos? Sim ou não? Não quero que você saia com dúvidas. Se o Espírito estiver aqui, Deus também vai estar aqui. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo quanto há que eu respiro. Deus está aqui. Amém? Amém? Por que não vemos? Porque ele é Espírito. Ele está na pessoa do Espírito. Entre nós, a sua onipresença. Passa, Juan. A importância
Trino é que ele revela sua Pai, Filho e Espírito, revelando o que ele espera de nós como igreja. Lembra que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Qual era a percepção dos gregos, dos filósofos? É que Deus é uma substância racional, não é isso? E eles diziam que essa era a imagem de Deus em nós, que nós somos racionais porque Deus é racional. Não! A imagem de Deus em nós é a nossa capacidade de se relacionar, assim como Ele se relaciona. Só que a relação de Deus em si mesmo, Pai, Filho e Espírito, ela é perfeita. Por que nós, como igreja, não nos relacionamos de forma perfeita? Por causa do... Em Cristo, essa imagem é resgatada. Mas ela só será perfeita na glória. Mas nós temos que nos relacionar, porque esse Deus que se revelou, ele se revelou trino, uma comunidade, um relacionamento entre Pai, Filho e Espírito. E é isso que ele espera de nós, como pessoas que são feitas à imagem e semelhança de Deus. Se você às vezes diz assim, por que eu não entendo as Escrituras? Talvez porque o Espírito não esteja lhe revelando. E se ele não está lhe revelando, talvez haja uma necessidade do Espírito um pouco mais na sua vida. Então busque mais a Deus, ore mais, leia mais, se derrame mais na presença desse Deus, peça mais iluminação desse Espírito na sua vida, para que você possa entender mais desse Deus. Pode passar. A graça trinitariana tem suas raízes no amor do Pai, na obra consumada do Filho e no presente testemunho do Espírito. O nosso Deus, o Deus que se revela, ele é Pai, Filho e Espírito. Mas sendo Pai, Filho e Espírito, ele é um só Deus. Irmãos, eu sei que isso é complicado, mas eu espero ter sido uma ajuda, pode passar, irmão, para vocês. E eu gostaria de deixar as minhas fontes de pesquisa. Caso você queira saber um pouco mais desses livros, eles me ajudaram bastante. O primeiro é a Devoção Trinitária de John Owen. Esse cara ele era muito devotado para a questão da Trindade. Ele era alguém que vivia isso na prática. Ele realmente tinha a Trindade não como um apêndice, mas como uma base. O outro livro, As Institutas, eu só usei o primeiro tom, mas eu não consegui achar ele sozinho, que aí são 4 volumes, mas eu só usei o primeiro, que é o primeiro livro, o primeiro volume. Esse outro livro é a base maior de tudo aquilo que eu falei para vocês, que é Conhecendo Deus Trino. A Confissão de Fé de Westminster, eu usei só um capítulo que fala da Trindade. Ele fala de muitas outras coisas, mas só tem um capítulo que fala da Trindade. Esse livro aqui, eu também usei ele demais. A Trindade, as Escrituras e a função do teólogo. Esse livro é fundamental, se você quer saber um pouco sobre Trindade. E o último, e não menos importante, ou o mais importante de todos, a minha Bíblia. A minha Bíblia é nova, ao mês do século XXI. Então, meus irmãos, se você pretende conhecer mais sobre esse Deus Trino, eu apresento e indico essas obras que me ajudaram bastante nessa pregação e com certeza me ajudará ainda no 4º domingo desse mês. Amém? Amém? Amém. Vamos ficar de pé.